Nós vamos conversar com o senador Eduardo Girão agora. Conversamos com a senadora Simone Tebet mais cedo e agora abrimos espaço para o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, integrante da CPI da pandemia, também conversar com quem acompanha a programação da CNN. Tudo bem, senador? Bom dia. Tudo em paz, graças a Deus, Rafael. Muito obrigado pelo convite. Daqui a pouco eu tenho que ir também lá para a comissão, né, que fica aqui a 50 metros do nosso gabinete, e esperar ouvir a versão do deputado Ricardo Barros, que é líder do governo. Então, senador, nós temos duas versões distintas até agora, não é? Pelo menos daquilo que se conhece publicamente, a versão do deputado Luiz Miranda e a versão do deputado Ricardo Barros. Na avaliação do senhor, desde que o deputado Luiz Miranda disse que o presidente teria citado o nome do deputado Ricardo Barros, surgiram provas que hoje possam ser usadas para contestar a versão do deputado Ricardo Barros ou não? Vamos lá. Eu acredito que nós só temos uma versão por enquanto, tá? Hoje, daqui a pouco, a gente vai ouvir outra versão, porque eu acho que a gente tem que dar sempre o direito à ampla defesa, ao contraditório, para a gente fazer um juízo de forma mais embasada, né? Sem assodamento, sem pré-julgamentos, que infelizmente essa CPI não é à toa que ela cansou a população brasileira por esse tipo de situação. Então a gente precisa ter responsabilidade, pelo menos nessa reta final da CPI, ouvir a versão, confrontar com o que foi dito pelo deputado Luiz Miranda, e independe se ele responde processo, se ele tem problemas controversos na sua vida política, não importa o mensageiro, importa a mensagem. Mas a gente vai ter que ter muita calma nessa hora, porque a gente vê, Colombo, uma manipulação política muito grande dentro dessa CPI. Você vê que ontem a gente discutiu de novo tratamento precoce, algo que a gente passou o primeiro mês todo fazendo, volta para o tratamento precoce, parece que não tem mais assunto, roda em círculos a CPI, patina, e a população brasileira espera de nós e que a gente delibere reformas importantes para o país, que a gente siga adiante, mas que a CPI, que não quis investigar corrupção em estados e municípios, né, que é uma pauta que eu tenho defendido desde o início da CPI, e documentos que não faltam, que mostram muitos esquemas que a sociedade quer saber, mas a CPI praticamente já jogou uma pá de cal e não quer chamar as pessoas envolvidas. Isso fez ela perder a credibilidade, e a gente está tentando, de alguma forma, ainda fazer o contraponto. Senador, obrigada pela entrevista. Para a gente, o senhor fala em uma única versão, mas para a gente que está acompanhando a CPI, a impressão que fica, assim, de duas versões. Uma do deputado Luiz Miranda dizendo que o presidente teria afirmado, sim, que o deputado Ricardo Barros, isso é coisa do deputado Ricardo Barros, e agora do deputado Ricardo Barros dizendo que não, que isso poderia ter sido uma pergunta ou nem poderia ter sido citado o nome dele. Em breve, o deputado Luiz Miranda deve voltar à CPI. O senhor acha que essa versão agora do deputado Ricardo Barros vai se sustentar? Essa história vai acabar aqui ou ela ainda vai render para a próxima semana? Luciana, é exatamente isso que a gente precisa ver. Eu trabalhei com a nossa equipe aqui 2 dias em cima dessas perguntas para o líder do governo, Ricardo Barros, com muita responsabilidade, com independência, né? Agora, a gente não pode fazer pré-julgamentos, a gente precisa ouvir. Ontem foi marcada uma cariação, Luciana, do ministro Onyx, que hoje é ministro do Trabalho do Brasil. Ele vai deixar de trabalhar, né? Assim como aconteceu com Queiroga 2 vezes, que está no fronte na imunização do país. Vem para a CPI, né? Para fazer uma cariação com o deputado Luiz Miranda, ele que sequer foi ouvido. Para você ver como a irracionalidade, a emoção, né, com interesses, no meu ponto de vista, respeito quem pensa diferente, mas para mim está cada vez mais claro, com interesses eleitoreiros, de trazer o ano de 2022 para agora, né,
e a população precisando de uma mão nossa, tanto na questão de saúde, como na questão também de emprego, e agora a fome e o frio também, mas parece que as pessoas aqui não estão muito preocupadas com isso, estão preocupadas com o projeto de poder. Então, eu acredito que a gente precisa ter serenidade, a gente precisa ter um momento de pacificação no país, onde você vê agressões dos dois lados. Está completamente equivocado, os extremos, né? A gente precisa de um caminho do meio. E, infelizmente, pelo que a gente está vendo, até de perseguição a jornalistas, né? Ontem tivemos um fato lamentável de senadores perguntando sobre jornalistas, querendo enquadrar, como aconteceu, inclusive com colaboradores da CNN, como o Alexandre Garcia, ideias conservadoras. Onde é que nós estamos? E quebrar sigilo de emissora de televisão, quebrar sigilo de uma produtora de vídeo só porque tem ideias diferentes da cúpula da CPI, né? Então, assim, é algo realmente, uma página muito triste, acredito. Eu já conversei com pessoas, é a minha primeira CPI, mas eu conversei com muitos assessores, com senadores que já participaram de outra, que estão horrorizados com o que está acontecendo aqui, com o nível de agressividade, de desrespeito com os depoentes, mas vamos ver se eles vão, porque parece que com o parlamentar a coisa muda um pouco o clima, né, o respeito. Com quem não é parlamentar, com quem não tem foro privilegiado, aí vem um festival de horrores em termos de mandar de prisão, de dizer que vai prender, de dizer que está mentindo, sabe, é algo que ninguém merece esse tipo de situação. Senador, o Gustavo Uribe quer fazer uma pergunta ao senhor também. Gustavo? Bom dia, senador. Senador, o senhor falou que o tema do tratamento precoce ficou no passado, que não deveria ser relembrado agora pela CPI da pandemia. Mas uma das linhas de investigação é, sobretudo, a dispersão de fake news sobre esses medicamentos e a eficácia deles. O senhor não acha que é necessário investigar isso e abordar melhor este tema, já que muitas pessoas acabaram recorrendo ao tratamento precoce e que não tiveram cura para o coronavírus e algumas delas tiveram, inclusive, efeitos colaterais em virtude deles? Olha, Uribe, são narrativas que a gente vê aqui na CPI no campo de querer criminalizar a autonomia médica. Isso é um absurdo, a perseguição. O que a gente tem visto aí nesses 3 meses e pouco de CPI é algo assim assustador do ponto de vista das liberdades individuais, né? da perseguição de pessoas que estudaram a vida toda. Eu não sou médico, você também não é médico, mas a gente tem que ouvir o Conselho Federal de Medicina, por exemplo. Eu acho que o doutor Mauro Ribeiro, que é o presidente, deveria ter vindo há muito tempo. O Ricardo Barros, o deputado Ricardo Barros, deveria ter vindo há muito tempo. Se parece que, eu acho que até pela forma antidemocrática, como a CPI se projeta, eles decidem na casa de um, na casa de outro. Eu muitas vezes tomo conhecimento de decisões por vocês, da pauta que está, da pauta que eles fazem, porque a pauta de interesse da sociedade eles não querem, parece uma blindagem a quem tem costa quente, como, por exemplo, 2 ex-ministros do governo Dilma, que já deveriam ter dado explicação nessa CPI, que é com relação ao escândalo do consórcio Nordeste, e simplesmente não se fala desse assunto aqui, que eu já falei diversas vezes, fica até chato eu ficar repetindo, mas são aqueles 300 respiradores pagos antecipados com dinheiro meu, com dinheiro seu, com dinheiro de quem está nos assistindo, e que a CPI, com matérias jornalísticas de vários veículos, com dados do Ministério Público, da CGU, não quer analisar. Por isso que ela perdeu, ela cansou o povo brasileiro e não está encontrando um rumo. Então, eu acredito que tratamento preventivo, precoce, profilático, que eles não quiseram ouvir aqui, Uribe, você é testemunha disso, né? Vieram especialistas, tanto médicos renomados como cientistas também, para cá, para essa comissão, para mostrar o resultado clínico, mostrar a meta-análise, mostrar todo o material científico, e eles deram as costas e foram embora. Sabe por quê? Porque é narrativa, né? Mas o tempo vai dizer, o tempo é o senhor da razão, e vai dizer se esse tratamento é desenvolvido por médicos. Eu sou contra a automedicação, acho que nós estamos numa guerra, temos que ter vacinas,
temos que ter distanciamento físico, sempre fui favorável também ao uso de máscara, álcool em gel, mas por que não medicamentos, que é o princípio da medicina, desde que se entende por medicina, que a gente tem que lutar com todas as armas, e um não anula o outro, né? Tudo é favorável para que a gente possa combater ao coronavírus, mas não. É algo assim que é perseguição, que a gente tem visto de quebra de sigilo, é uma vergonha, né? Quebra de sigilo de pessoas aqui, mas para a corrupção se fecha os olhos. Semana que vem foi marcada uma cariação entre o ministro Onyx Lorenzoni e o deputado Luiz Miranda, né? A gente pode até imaginar já, não é, senador? O senhor conhece muito bem os dois, né? O que pode acontecer nessa sessão, porque são duas pessoas com um temperamento, né, um pouco mais explosivo, né? O senhor acha que é uma sessão que poderá ajudar a esclarecer em alguma coisa o processo da CPI, o andamento das investigações, ou pode ser também um evento marcado para eventualmente atrair novamente atenções que tenham se dispersado, especialmente ao longo do período de recesso? Rafael, a sua pergunta é inteligente e eu acho que as pessoas já captaram, né? As pessoas que têm um pouco fazem reflexão já captaram que precisava desse capítulo, né? Nesse espetáculo da CPI, precisava de um capítulo de acariação para ser a cereja do bolo, né? Assim, para ficar toda a peça cinematográfica completa. Então, como eu falei, eu até fui favorável, publicamente pedi, eu tenho um requerimento para se fazer a cariação entre o Roberto Dias e o Dominguete, né? E eles não quiseram fazer, preferiram utilizar o outro capítulo, que era para ter sido no final, mas eles colocaram que foi a prisão do Roberto Dias, ou seja, um tiro no pé, o que aconteceu, né? É aquela coisa do afã, o ódio, ele acaba te aprisionando, te cegando, né? Então, eu acredito que a gente precisa de serenidade, o país está dividido, o país está com uma guerra política nesse momento, né? E a gente precisa de diálogo, a gente precisa votar coisas importantes. Você tem uma ideia, Colombo? Nós tivemos uma votação essa semana, a sociedade não ainda se tocou com relação a isso, da Lei de Segurança Nacional, que é uma lei antiga do regime de exceção ainda do país, mas que precisava de um debate com a sociedade e não votar de um dia para a noite aqui, sem discussão na CCJ, sem discussão na Comissão de Relações Exteriores, porque isso significa liberdades individuais, significa espionagem do país. Então, por uma questão de politização, nós tivemos o voto auditável aqui debatido e rejeitado de uma forma totalmente sem aprofundamento no debate. Tivemos a Lei de Segurança Nacional e aquela coisa que a gente já sabe que foi politizado, campeonato de futebol foi politizado. Então, nesse país, está precisando de calma, de serenidade. As pessoas não aguentam mais, o cidadão não aguentam essa briga, essa armação toda que a gente está vendo no país por projeto de poder. Vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar. Tem reforma tributária, tem agora a reforma do imposto de renda, que eu estava acompanhando com vocês aqui também, tem reforma administrativa, tem a privatização dos Correios, tem tanta coisa para se debater aqui, se aprofundar e fazer com que esse país maravilhoso, porque o nosso Brasil, a gente sabe, é um país que tem tudo para dar certo, né? Se a gente deixar esse Estado mais enxuto, mais eficiente, né? O que não falta é possibilidades para o povo brasileiro crescer de todas as formas possíveis. E é isso que a gente vai lutar, e é isso que o povo brasileiro quer, e com a graça de Deus nós vamos conseguir isso muito em breve. Senador, 10h06, o senhor falou em 50 metros do seu gabinete até a sala da CPI, bem preparado, em menos de 10 segundos o senhor está lá. Obrigado pela entrevista mais uma vez e até a próxima, hein? Gratidão, parabéns pelo trabalho de vocês, estamos aqui sempre às ordens. Muita paz. Obrigado, bom trabalho na CPI.